você está conosco aqui? Deixa eu achar o Dantas aqui novamente. Aqui. Dantas, temos aí, portanto, esse desdobramento agora dessa operação. É um assunto que ainda é recorrente, é latente, espera-se completa transparência no caso, doa a quem doer, independentemente de que lado está da Praça dos Três Poderes, mas enfim, ou se estiver no Brasil inteiro, se estiver em Brasília, pouco importa. O fato é que precisa ser transparente, porque se não convencer a população de que essa investigação foi transparente, foi clara e justa, esse país que já está dividido não por uma questão de Bolsonaro e Lula, não. Está dividido porque tem a parte que acha que está funcionando e tem uma parte gigantesca que vê que privilégios foram instalados de repente na República. Pois é, Piotr. Nós tivemos essa operação hoje, mais uma fase da Lesa Pátria, já perdi até a conta. E a justificativa, segundo o release da própria Polícia Federal, foi o cumprimento de 53 mandados de busca e apreensão contra supostos financiadores aí dos atos de 8 de janeiro, especialmente ali do financiamento dos ônibus, aqueles ônibus que foram alugados para transportar as pessoas aqui, os manifestantes e os vândalos também, a Brasília, como aconteceu lá em 8 de janeiro, e isso já é bastante público. O que não é público é a decisão. Acabei de cobrar, inclusive, do Supremo a divulgação da decisão dessa operação de hoje, sobre o que autorizou a decisão de hoje, para a gente saber exatamente a fundamentação. Temos várias pessoas envolvidas aí que foram alvo desses mandados, assessor de deputados estaduais, vereador, socialite, tem todo tipo. E vários deles reclamaram que não tiveram acesso aos autos e também reclamaram, alguns dizendo que nem pagaram nada, que não tem nada a ver com essa história do 8 de janeiro. Então, como a gente não tem a decisão, fica difícil de comentar, de saber a fundamentação, né, que levou aí a essa busca e apreensão e exatamente o alcance disso, Piotr. O que demonstra que essa frase do presidente, embora tenha sido uma ideia ruim, como classificou o Pipeno aqui, é perigosa, porque a gente está vendo agora. Nós noticiamos aqui com muita frequência lá atrás que advogados não tinham acesso aos autos para defender seus clientes e agora você não tem a fundamentação de um mandado de busca e apreensão. Como é que você vai entender qual é a transparência disso? Até porque, se já tem o mandado, o juiz já decidiu. E, óbvio, precisa justificar o porquê, porque isso é um trabalho que tem que ser feito com a Procuradoria também. Vamos lá, deixa eu trazer, cadê quem está conosco aqui mais? O Segré está conosco? Agora sim. Segré, vamos lá, voltamos à questão da transparência novamente. Só que essa é objetiva e direta, tá? Não é uma ideia, é um fato. Absolutamente. E tem que ser essa questão da transparência, porque a sociedade precisa de respostas em um monte de assuntos. E o mais importante, até para pacificar discrepâncias ideológicas, é contar a verdade, não fugir pela tangente inventando retóricas ou narrativas como o presidente gosta de fazer. Em termos dessa situação de quem financiou, quem não financiou, é muito importante colocar isso também para que as pessoas saibam exatamente o que foi, não somente quem financiou, sino exatamente o que foi financiado. Porque deve ter muita gente que provavelmente financiou essas manifestações. Mas isso não quer dizer, de alguma forma, que financie a tentativa de um vandalismo, por dizer assim. Eu sei que Piperno vai chamar isso de golpe ou tentativa de golpe, mas precisaria ser demonstrada essa tentativa de golpe, e já falamos inúmeras vezes que as características dessa tentativa de golpe, agora do 8 de janeiro, não condiz com a tentativa de golpe desde 503 a.C., que foi o primeiro. Então, tem muita coisa que deve ser investigada, tem muita coisa que a cidadania precisa saber e o mais importante que seja logo. Estamos já em setembro, isso foi em janeiro. Já tem tempo suficiente como para que tudo que tenha que ser investigado tenha sido investigado e as conclusões sejam manifestas ao público. Alan, você está confiante nessa investigação que seja realmente elucidativa? Olha, não, né? Porque o que acontece? Novamente, como você bem colocou, Piotr, não se respeita a transparência. Essa dificuldade de advogados acessarem os autos não é de hoje. Isso fere o princípio da ampla defesa. Não é a primeira vez que isso acontece. Com um silêncio absolutamente preocupante da Ordem dos Advogados do Brasil, Exatamente. Que sempre foi uma referência na busca e na defesa da democracia e, claro, na defesa dos direitos dos advogados. Perfeito, exatamente. E aí,
dá margem para uma interpretação. Qual a interpretação? Uma perseguição jurídica de todos aqueles que, de alguma maneira, estão ligados ao Jair Bolsonaro ou ao entorno do Jair Bolsonaro. Por que não expor os motivos? Vamos lembrar que um mandado de busca e apreensão é uma medida extremamente restritiva, só perde por uma prisão preventiva. Então tem que ter uma fundamentação robusta, tem que ter uma fundamentação sólida, senão vai parecer que é um fishing expedition, né? Uma pesca probatória ali para achar algum elemento para incriminar pessoas e incriminar questões aí que não estão absolutamente nada ligadas ao 8 de janeiro. Fábio Pipeno, você crê nessa investigação transparente? Isso está dando sinais de que realmente vai ser uma investigação que sacie o desejo de transparência da população sobre o que de fato aconteceu, tudo o que aconteceu no dia 8? O Piotr, já são várias operações dentro dessa investigação e essas operações, inclusive, têm nos trazido muita surpresa. Por exemplo, hoje aqui até a gente comentava a questão do senador Marcos Duval, né? Um dos celulares apreendidos dele, ele diz lá, troca mensagens com alguém dizendo, olha, eu trabalho há 2 anos para prender o Alexandre Moraes. O coronel Cid, por exemplo, falando lá para um ex-ministro, um ex-companheiro de ministério, não? Aliás, ele não era ministro, mas ajudante de ordens, para o Fábio Van Garten, que, enfim, o Bolsonaro está empurrando ele para a lama. Então, vejam, essa operação de hoje, inclusive, colocou a minha cidade no mapa das investigações, porque a dita socialite é lá de Araçatuba, e o assessor do deputado tem um filho do ex-prefeito de Birigui. Então, vejam, esse negócio, o 8 de janeiro, aconteceu no Distrito Federal. Para ter chegado até o interior de São Paulo, até o interior de Santa Catarina, de Minas Gerais, de não sei onde, são 7, 8 estados, esse negócio não deve ter sido, imagino eu, fruto do desejo, da imaginação, do excesso criativo de algum delegado da Polícia Federal. Falou, puxa vida, vamos fazer uma busca lá naquela cidade. Mas, Piperno, veja, por exemplo, a gente teve o caso, tudo bem que não é a Polícia Federal, mas da CPMI misturando joias com 8 de janeiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso defender o argumento de que tem, mas eu concordo com você, e a gente já, inclusive, debateu muito que algumas investigações que a CPMI faz, por exemplo, o caso da delação premiada lá do Coronel Cid. Eu sou contra isso. Quem tem que fazer delação, quem tem que negociar a delação, enfim, premiado com ele é exatamente o Ministério Público. A CPI não tem que atravessar o caminho. E o Ministério Público me parece que está agindo muito bem nesse sentido. Juntando as 2 últimas vezes que ele foi depor, foram mais de 16 horas de conversa. Então não é assunto para a CPMI. Agora, no caso de hoje, por exemplo, e das operações que vieram atrás, eu creio que os indícios tenham sido realmente importantes, sólidos, para que a Polícia Federal saia lá do Distrito Federal e vá fazer uma busca aqui no interior de São Paulo, né? Eu acho que tem um ponto também, mesmo que, vamos supor que houvesse este financiamento, mas as pessoas financiaram supostamente para um protesto pacífico. Vamos lembrar que um protesto pacífico é garantido pela lei, garantido pela Constituição permite pela Constituição. Isso, exatamente. E aí pode ser que lá escalou, né? Escalou. E aí esses financiadores, quem pagou o ônibus, tem alguma culpa no cartório, né? Provar dolo da intenção. E eu tô levantando, exatamente. E eu tô levantando uma outra questão que eu levantei outro dia aqui. Já tem depoimento de financiador que falou, eu paguei, eu queria. Questionando invasão, porque invasão pressupõe você arrombar uma porta, ter uma resistência. Peraí. Agora, ter lá o pessoal com as portas abertas e entre por aqui. Deixa eu trazer aqui esse assunto, porque esse é o ponto, acho que a divergência está aí. E é importante a gente esclarecer. A Constituição é muito clara, ela permite que as pessoas façam protestos. Financiamento também, não há problema, senão a gente vai ter que acabar com todos os sindicatos na era do PT como oposição. Porque financiavam tudo aquilo, uns lanches de mortadela, ônibus, enfim, não importa.
nada disso era antidemocrático até outro dia. A questão que a gente está discutindo é se alguém financiou com o desejo de quebrar o patrimônio. Tem depoimento sobre isso. Isso é outra história, né? E aí precisa saber se todos esses que financiaram tiveram essa intenção. Deixa eu trazer, Segredo, deixa eu trazer você para esse debate também. A questão é a intenção. E isso precisa ficar comprovado. O fato de só financiar um grupo de pessoas que saiu de qualquer lugar do interior do Brasil para ir a Brasília, até então isso aí é da democracia. Sempre foi. A menos que tenha mudado. A democracia ficou relativa recentemente, né? Ah, bom, isso é outra história. Vamos lá. Diga lá, Segredo. Você sabe que você deu um exemplo muito interessante, que é os sindicatos. Agora, essa nova colaboração, contribuição assistencial, tem como único objetivo financiar a possibilidade que os sindicatos coloquem de novo ônibus, sanduichinhos de mortadela, um refrigerante aqui, um dinheiro lá, uma camiseta vermelha. E isso, de alguma maneira, por um minuto, imaginemos que termina em quebra-quebra. Isso seria uma responsabilidade de quem financiou, de quem colocou? Se vamos manter a mesma lógica, sim. Não mas vale. Nós sabemos que na prática, não. Então, por que não? Qual seria a diferença, Piperno? Se alguém financiou um ônibus para ir a fazer uma manifestação pacífica que terminou por indicação de alguns que não necessariamente o que financiaram, e como você identifica quem financiou quebra-quebra ou quem financiou uma manifestação pacífica? Com todo respeito, Segredo, isso é um sofisma. Veja, a gente está falando não só dos ônibus que foram para lá no dia 7, 8, mas nós estamos falando de turbas, de gente que estava acampada em frente aos quartéis há 70 dias. Mas isso não é crime também, Piperno. Pera lá, pera lá. Não estou nem falando que seja crime. Eu estou dizendo o seguinte, que estão acampados numa área de segurança nacional. Em frente o portão dos quartéis. O Exército já deveria ter tomado uma atitude, porque está na frente dele, aquilo é a área de segurança nacional, e com faixas do tipo, intervenção militar já, artigo 142. Não é crime. O quê? Não é crime. Não estou nem dizendo que seja crime, isso aí. Ou seja, ele pedir golpe, nós vamos poder discutir. Quando ele fala intervenção já, dá para discutir. O fato de ele estar ocupando a área em frente ao portão do Exército, isso já é uma omissão. Ou seja, é um Exército cúmplice de um grupo que está pedindo intervenção militar. Os reitores foram cúmplices de quando invadiam universidades, ou ministros que também foram cúmplices quando invadiam ministérios, porque são todos órgãos públicos. Ninguém foi morar lá por 70 dias. 70 dias. Segunda coisa, desculpa, só para... Por exemplo, o que seria da democracia brasileira se o motorista não descobre aquela bomba no caminhão que explodiu o aeroporto de Brasília, com aquela malta acampada lá pedindo intervenção, GLO, artigo 142, o que teria sido da democracia? Será que o Lula teria tomado posse? Piperno, mas as pessoas que estavam em frente aos quartéis pedindo um golpe militar, elas não estavam cometendo um crime. Se elas não estavam cometendo um crime, por que o Exército deve... Não. Ué, liberdade de expressão. A opinião pode ser ruim. A opinião pode ser ruim, pedir a intervenção e tal. Mas a liberdade de expressão garante que você tenha opiniões, você possa pedir o que você quiser. Né? Uma reivindicação não é um... Reivindicação? Até porque também tinha um entendimento que suscitava milhões de dúvidas sobre aquele artigo constitucional. Né? Mas enfim... mas dúvida para quem? Dúvida para quem? Então, mas dá dúvida. Dúvida. Não existia dúvida. Quantos anos... Não existia Convivemos quantos anos com o PT querendo derrubar governos a toda hora? Fora, FHC teve na rua mesmo. Ninguém foi lá... Deixa eu te contar uma coisa. Eu defendo aquele movimento porque... Sabe como é que se chamava aquilo? Vou dizer a vocês que... Bom, então, acho que eu sou o Piperno mais velho que eu e o Segredo também. Você é mais novo. Aquilo era democracia vibrante. Agora virou ato antidemocrático. Ninguém está defendendo quebra-quebra. Isso está muito claro. Escuta, ninguém quer dizer nenhum isso aqui. Quem quebrou, que pague. Agora, quem deixou quebrar também, que pague. Se você poderia ter evitado aquilo, como as acusações em relação ao Ministério da Justiça, né? Inclusive a toda essa discussão, aliás, que a gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho, também que pague. A questão é o seguinte, culpados são culpados. Pronto, inocentes são inocentes. A gente só quer saber quem é quem.